Já tem bola rolando para o Clube Náutico Capibaribe. Alô, alô, Raudinei Alves. Alô, Edinaldo, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Jornal, na JCFM também. Vamos lá, tem muita coisa pra gente falar do Náutico hoje. Começando em ordem cronológica, ontem o presidente Bruno Becker esteve aqui na Rádio Jornal, deu entrevista ao Fórum Esportivo, comandado pelo nosso João Vitor, que estava ao lado de Antônio Gabriel, e falou sobre vários temas, vários tópicos, né? Muito se criou uma expectativa para ouvir o presidente, o que é que ele tinha para falar dessa fase negativa que o Náutico vive dentro do futebol. E o principal, ele reconheceu a parcela de responsabilidade dele como presidente, pela primeira vez, né, falou abertamente desse erro, dessa falta de atingir as metas, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, porque o discurso do Náutico no começo da temporada sempre foi aquele, né, de que conseguiu atingir as metas com exceção do Campeonato Pernambucano. De fato, em termos de resultados, o Náutico conseguiu atingir as metas. Passou de fase na Copa do Nordeste, chegou na final do estadual, se classificou para as competições do ano que vem. Mas na Série C do Brasileiro agora vive uma situação complicada, como a gente sabe, está na segunda metade da tabela. Então o presidente Bruno Becker falou sobre isso, explicou sobre o funcionamento do departamento de futebol, né? É uma dúvida de muita gente da torcida, a gente vai ouvir daqui a pouco a explicação do Bruno Becker sobre quem faz o quê na diretoria de futebol do Náutico. Então foi uma entrevista bem ampla e bem consciente, assim, do Bruno Becker. E aí já é uma opinião minha. Pela primeira vez a gente viu o presidente falando de uma forma mais alinhada com o que de fato a gente está vendo dentro de campo no futebol. Eu acho que o principal ponto da entrevista, na minha opinião, foi o fato de ele ter claramente assumido a responsabilidade. Ele realmente colocou a responsabilidade sobre a sua gestão de tudo que está acontecendo. Isso é importante porque antes dessa entrevista, eu particularmente passei a semana toda aqui cobrando que ele se pronunciasse publicamente. Não dava para você continuar encarando esse mundo de problemas dentro do clube, com todo mundo dando uma opinião, dando uma versão, e o presidente calado, o presidente se omitindo. E eu falava isso com muito respeito ao presidente do Clube Náutico Capibaribe, mas de forma dura, de forma contundente. Eu disse a semana toda e concluí esse papo no último domingo, aqui no Domingo Esportivo, que ele não podia continuar se omitindo, pois a responsabilidade de botar a cara nesse momento era única e exclusivamente dele, o presidente Bruno Becker. Não dava para esperar mais, porque o clima chegou a uma tensão tão alta e você chegar no momento mais importante, depois de um insucesso como aquele que foi no jogo contra o Floresta. Até então, o time era o lanterna da competição. E você manda na semana seguinte para a entrevista coletiva para explicar o momento do clube. O Betão, que terminou não explicando absolutamente nada, muito pelo contrário, o que o Betão disse era que ele não tinha participação nenhuma nem nas vitórias nem nas derrotas, nem nos bons resultados, nem nos maus resultados. Quer dizer, só aumentou a interrogação em cima da função que ele exerce. E confesso, viu, Raudney, que ontem não ficou ainda bem explicado. Eu vi ontem o presidente Bruno Becker ter enorme dificuldade de sintetizar de forma clara, transparente e objetiva quem é quem nesse departamento de futebol. Realmente ficou difícil, até mesmo com a explicação que ele tentou dar. Eu acho que ele está vivendo um embaraço muito grande depois da contratação do Betão. E eu acho que o presidente não poderia estar passando por esse aperto, por essas indefinições, por causa do Betão. Primeiro porque de que adianta você estar com um dirigente que ainda não se sabe qual a real função dele? Para quem insistir com esse dirigente? Então o presidente deveria, a essas alturas, tomar uma decisão definitiva com referência a Betão. Ora, se até agora, passados esses meses todos, você ainda tem dúvidas sobre a função do cara, porque até onde ele explicou ontem ainda me deixou em dúvidas, e quero crer que deixou ainda muita gente também em dúvidas, então que ele tome uma decisão definitiva com referência a Betão, que no meu entendimento, tenho nada contra Betão, contra o profissional Betão, contra o ser humano Betão, contra o ex-profissional da bola, que teve uma boa passagem como futebol, nada contra, mas esse tempo todo, sem você saber para onde vai a função definitiva do cara, e sendo um dos maiores ordenados do Clube Náutico Capibaribe, era para mandar embora, presidente. Era para mandar embora já há muito tempo.
Essa é uma decisão que, na minha opinião, você precisa fazer com a máxima urgência e ver como é que funciona esse departamento, né? Você tem 2 profissionais acostumados a vivenciar essas funções de executivos, tanto o Léo Franco como o Rodolfo Moreira. O Rodolfo Moreira. Agora, é determinar quem, é determinar qual a real função de cada um e tocar o barco. Ficar segurando um dirigente que veio para inovar e, na verdade, não se sabe o que ele faz, aí realmente fica muito difícil. Até para quem está nos ouvindo também ficar na mesma página, vamos reproduzir a explicação do presidente Bruno Becker, que ele deu ontem no fórum, explicando o que é que cada membro dessa diretoria de futebol faz. Eu lembro, a diretoria de futebol hoje tem Rodolfo Moreira numa parte mais operacional da coisa, Léo Franco como executivo de futebol, Thiago Dias, diretor estatutário, junto com o Eduardo Granja, né, que chegou recentemente, e Betão com a função de diretor técnico. O presidente do Náutico, Bruno Becker, explicou o que cada um faz dentro do clube. Vamos ouvir. Vamos lá, departamento de futebol. Nós tivemos a chegada de Eduardo Granja. Tá? Granja, ele já vinha desenvolvendo um trabalho fantástico no clube, na pasta de fomentos. Granja tem um know-how de gestão muito grande. Ele conhece também de futebol. Já esteve no clube em outras passagens e em outras pastas. Então ele conhece do clube, que isso é importante também, se conhecer do clube. É para não perder aquela identidade de clube. Granja chega, foi a última modificação na diretoria de futebol. Foi um nome que nós trouxemos. Estava só o Thiago Dias e chega o Granja. Então a diretoria de futebol do Náutico hoje, eu não vou falar departamento, porque o departamento é algo muito maior. A diretoria de futebol do Náutico hoje tem Eduardo Granja e Thiago Dias, diretores estatutários. E na parte dos remunerados, nós temos o Betão e Léo Franco. Tá? E Rodolfo numa função gerencial. A função hoje de Rodolfo é uma função gerencial. E aí falando um pouco da função de cada um. A função de Rodolfo é fazer acontecer aquele planejamento, fazer a máquina girar ali na parte operacional de fato, acompanhar aquilo ali. Léo Franco, executivo de futebol. Léo Franco está diretamente ligado à questão de contratação, demissão, diálogo com o atleta, com contato direto com o jurídico do clube, no caso de uma contratação, porque precisa o jurídico do clube falar com o jurídico do atleta, e aí Léo Franco é que faz toda essa parte de executivo de futebol, de contratação, de demissão. Betão, ele chega numa função nova no Náutico, mas não é nova no cenário dos clubes de futebol. O diretor técnico, ele cuida, antes de tudo, do macro, do planejamento do departamento de futebol, a médio e longo prazo. Tá? Departamento de futebol que inclui departamento de base, inclusive, que faz esse diálogo, que faz o departamento, todo o departamento de futebol de base e de profissional, por exemplo, dialogar a transição de atletas. A gente agora já tem mapeado e esse diagnóstico sendo finalizado de um treinador que é do Sub-13, ele vai ser auxiliar no Sub-15. O treinador do Sub-15 ele vai ser auxiliar no Sub-17. Isso faz parte de um planejamento macro de médio e longo prazo. Então essa é a função maior de Betão. Planejar o futebol do clube, preparar o futebol do clube. Tá, então, a explicação do presidente Bruno Becker. Isso acaba batendo, Edinaldo, casando, e de fato é um discurso alinhado com o que Betão tinha dito na entrevista coletiva que ele deu, de que a função dele acabava não influenciando diretamente no resultado. O presidente Bruno Becker ontem, pela explicação, segundo o próprio presidente, até deixou claro isso, que Betão não tem uma função mais próxima à contratação, à dispensa, ao que a gente vê no dia a dia do futebol profissional. E deu a explicação também, né, de que Léo Franco é o executivo, é quem está mais ligado com isso, o próprio Thiago Dias, com o Granja, que Rodolfo Moreira está, de fato, numa questão mais operacional da coisa, mais logística, de planejamento, não está ligado também ao futebol. Pelo menos foi assim que o presidente do Náutico definiu o departamento, né, a diretoria de futebol, o que é uma dúvida de muita gente. Pois é, e continua, né? Continua porque ele tenta explicar e a gente fica ainda em dúvida com referência a essa função do Betão no Clube Náutico Capibaribe. Mas o presidente está assumindo essa responsabilidade, ele é que sabe onde o sapato aperta. Mas eu acho que poderia resolver isso facilmente.
Vamos esperar para ver quais serão as próximas providências a serem tomadas na direção do Clube Náutico Capibaribe. Eu queria saber de você, você falou em manchetes sobre a vice-presidente do Clube Náutico Capibaribe, ela renunciou ou não renunciou? Ou desistiu? Ela deve ficar. A expectativa até é que haja um posicionamento do clube sobre isso. O próprio Bruno Becker disse ontem que tinha uma reunião com ela marcada para hoje, que essa reunião já é de praxe, já acontece de qualquer forma depois dos jogos. E pelo que a gente tem de informação, houve essa conversa e a Tatiana Roma decidiu ficar, vai permanecer na vice-presidência do Náutico. Ela não tinha chegado a renunciar, né? O Bruno Becker também falou sobre isso ontem, que não tinha recebido nenhum tipo de informação oficial sobre a renúncia dela, nem nada do tipo. Ela, de fato, não tinha chegado a renunciar. Existiu essa informação ontem também, essa possibilidade que era forte, mas acabou não acontecendo. Então, o que a gente sabe agora é que Tatiana Roma deve permanecer normalmente. Eles conversaram, se acertaram e ela deve continuar na vice-presidência do clube, o que cai por terra aquilo que se falava ontem da grande possibilidade dela deixar a vice-presidência do Náutico. O que se falou ontem é que ela estaria desistindo da vice-presidência, renunciando inclusive, por conta dos desencontros que ela vem tendo com o próprio presidente Bruno Becker. Ele ontem manifestou algo diferente, né? Que não tinha conhecimento, que não foi informado. Até então ele não estava sabendo da veracidade dessa informação. Certamente as coisas foram normalizadas após as conversas que devem ter tido, né? Isso, de fato. Existiram essas conversas e a decisão, de momento, é que ela continua na vice-presidência do Náutico. Agora, falando sobre o time, Edinaldo, mais diretamente do futebol, existe uma sondagem, não é uma proposta, mas existe um interesse da Chapecoense em Paulo Sérgio. Estava demorando, né? Estava demorando a aparecer proposta, porque um jogador que mesmo defendendo um clube que está nessa crise, né? Não consegue chegar na zona de classificação, mas ainda assim fazendo gols, praticamente fazendo gols em todos os jogos em que participa. Eu estava pensando nisso, Raulney, exatamente no último domingo, aqui no Domingo Esportivo. Certamente vai aparecer proposta para Paulo Sérgio, não tem dúvida. É o principal jogador do time, né? Pois é, e fazendo gols, sim, né? E claro. fazendo gols. Então, existe essa sondagem, é um interesse. A Chapecoense, ela está procurando alguns perfis diferentes. Repito, não houve uma proposta oficial ao Náutico. Mas, nesses perfis que a Chapecoense tem procurado, Paulo Sérgio é um dos nomes que foi cotado lá pela diretoria de futebol da Chapecoense. Chamaria a atenção ao jogador o fato de ser um time de Série B do Brasileiro, né? Chapecoense está na 16ª posição, hoje Isso briga... deixa a concorrência muito difícil do Náutico, muito difícil. Hoje briga contra a zona de rebaixamento, mas ainda assim está disputando uma Série B. Então, é um mercado diferente, né, que o jogador entraria. Isso pode pesar em caso de uma eventual proposta. Mas, por enquanto, é só um interesse, é só um nome que está em pauta lá em Chapecó. A Chapecoense considera também o nome de Paulo Sérgio uma das opções para reforçar o time, mas não fez proposta oficial ao Náutico. Tem multa contratual no contrato dele, não? Não tenho essa informação, viu, Edinaldo? Mas o contrato dele é até o fim da temporada. Eu imagino que deva ter algum tipo de multa, né? Não dá para interromper o contrato assim sem nenhum ônus para as partes. Mas a Chapecoense está analisando isso e Paulo Sérgio é um dos nomes cotados, sim, para fazer parte da equipe de Chapecó. Muito bem. E esse time aí, como é que vai ficar para o próximo jogo? Vamos lá. O jogo é né? contra o Confiança de Mazola, hein? Rapaz, é verdade. O reencontro de Mazola com o Clube Náutico Capibaribe, meu amigo. O jogo vai ser na segunda-feira. Mazola deve estar dizendo, como diria o vampiro brasileiro, personagem de Chico Anísio. Exatamente. Lembra do famoso... Como é que era o nome dele? Bento Carneiro, era? Beto Carneiro, o vampiro brasileiro. Ele dizia, minha vingança será maligna. Vamos ver então. O Náutico joga na segunda contra o Confiança. Esse jogo é nos aflitos. Vai ser o segundo, né, de Bruno Pivetti nessa nova leva, né, nesse novo trabalho dele no Náutico, dentro do Estádio dos Aflitos. Jogou fora de casa contra a Aparecidense. Jogo que, aliás, você narrou, né? Você acompanhou de perto, narrou gol. 4 gols aí. Enferrujado, mas acho que deu para sair alguma coisa, né? Essas coisas de Haroldo Costa que eu agradeço muito, porque a gente que narrou futebol, a gente sempre coloca a narração esportiva como uma coisa fantástica. É muito gostoso narrar futebol, né?
Mas como eu parei de narrar já faz algum tempo, de vez em quando aparece uma chance dessa, eu digo, opa, vou lá. Para desenferrujar, entendeu, Raul? Só para isso, só para isso. Tenho a certeza que foi muito legal de ouvir, viu? Seu gol. Olha, 2-2 esse jogo fora de casa contra a Aparecidense, agora o Náutico joga em casa. E aí tem alguns problemas na montagem do time feita por Bruno Pivetti. Arnaldo e Gustavo Maia. Terceiro cartão. Isso. Então, vai ter que mexer aí no time. Arnaldo deve ser substituído por Danilo Belão. E Gustavo Maia... tem mais opções ali no ataque, né? Vamos ver quem é que o treinador vai utilizar. Mas fez Não é fácil ter as opções num elenco como o do Clube Náutico Capibaribe, né? Para qualquer treinador é complicado, né? Para qualquer treinador. Porque todos praticamente foram testados e todos deixaram muito a desejar. A gente continua dizendo aquilo de forma até repetitiva. O único cara que realmente sobressaiu nesse ataque do Náutico foi o Paulo Sérgio. Sim. Por isso que ele continua chamando as atenções dos clubes fora daqui do eixo de Pernambuco e do Nordeste do Brasil. O meu palpite seria o Cauã. Que é um jogador que estava no banco de reservas, entrou inclusive na partida contra a Aparecidense. É uma opção, cara. É uma opção que tem que ser utilizada. E é o que tem, né? Não tem Exatamente. muito... Não tem como